Olá, bem-vindos, obrigado a quem nos acompanha no AgroMais, já chegando no episódio número 55 desse projeto que se iniciou durante a pandemia, com o propósito de trazer e gerar conteúdo de qualidade para que as pessoas conheçam cada vez mais do agronegócio, da agricultura, e trabalhamos muito forte com o tema da sucessão familiar no agronegócio, que é um dos principais objetivos que temos, disseminar esse tema da sucessão familiar no agro. Agradecer aos nossos parceiros da W Congress, da Rede 9 e Conecta Agro por trabalharem conosco. Lembrando quem está acompanhando aqui, quem ainda não fez a inscrição no canal do YouTube, que faça a sua inscrição para que possa sempre receber os vídeos e também nos seguir, acompanhar nas redes sociais, para que você possa sempre ter a informação em primeira mão. E, na medida do possível, divulgar para os seus contatos, que também possam ter interesse nesse tema. E o nosso tema de hoje, seguindo nessa linha de entender cada vez mais sobre a sucessão familiar no agronegócio, é trazer a diferença entre sucessão e herança, porque muitas vezes há uma confusão dentro desses dois conceitos. São dois conceitos, dois temas muito estudados, muito trabalhados dentro da agricultura, mas também, e obviamente, dentro do ambiente jurídico, porque é a premissa básica para que a gente trabalhe os temas de sucessão e herança, entender o que é uma coisa e o que é outra. Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e na verdade não é a mesma coisa. E aqui, de largada já, a gente traz alguns conceitos sobre sucessão, para que a gente comece a ter clareza sobre exatamente o que significa, o que é a sucessão. Então, aqui na visão dos primeiros autores, a sucessão é um processo de maturidade das pessoas que nela estão envolvidas, segundo Palacios, Martins e Gimenez, 2013. A sucessão em empresas familiares é definida por Massis, Shua e Krisman, em 2008, como o momento em que o atual líder do empreendimento abandona o controle gerencial e o seu sucessor assume imediatamente o comando dos negócios da família. Então, vejo que esse abandono não é porque ele deixa de estar fisicamente, mas é um abandono, é a transferência de poderes gerenciais do empreendimento, e leia-se empreendimento aqui, é empresa, ou empresa também é a propriedade rural que deve ser trabalhada, deve ser entendida como uma empresa. Então, que muitas vezes tem alguns conflitos sobre essas questões conceituais, o que é a fazenda, o que é a propriedade rural, o que é empreendimento, o que é empresa. Para nós aqui é a mesma coisa. É um empreendimento rural, que muitas vezes é tocado por vários CPFs, mas que funciona como um CNPJ, como uma empresa, e cada vez mais isso é necessário. Trabalhar e tocar como uma empresa, para que tenha profissionalismo, para que tenha uma gestão adequada. E isso tudo tem a ver com sucessão familiar. Um outro conceito aqui, de acordo com o Lodge, lá em 87, o termo sucessão é definido como um processo de transferência de comando, o qual poderá ocasionar profundas mudanças na empresa. Veja que Lodge aqui, que é um dos principais pesquisadores, estudiosos do tema, ele já traz muito forte o termo empresa, e faz questão de ressaltar isso, que muitas vezes o termo empresa não foi muito bem aceito no meio rural, e hoje está muito claro de que não tem como tocar isso, tocar o ambiente rural, tocar a propriedade rural da família sem trazer para dentro os conceitos empresariais. E dentre esses conceitos, a gente está falando aqui, obviamente, de sucessão familiar, que é um dos temas que estamos tratando aqui hoje. E para Kaplan e outros autores, em 2009, em mais recente, consiste em um processo
veja, um processo integrado, e já falamos disso em outros vídeos que produzimos aqui para o canal, consiste em um processo integrado por muitas atividades relacionadas durante um determinado período de tempo. Então, aqui nessa tela, a gente traz alguns conceitos sobre o que é sucessão, para que comece a ficar claro para quem ainda tem dúvidas do que é sucessão e do que é herança, para que a partir daí fique mais claro esse entendimento e seja possível você aí que é produtor rural, você que é filho de produtor, você que é filho de empresário, ou você que é consultor dentro do tema, entender isso cada vez com mais clareza, cada vez com mais certeza, cada vez entendendo alguns detalhes que são fundamentais aqui para que você possa trabalhar esse tema da sucessão dentro do seu ambiente. Como eu disse aqui, seja você sendo professor, sendo consultor, sendo diretamente envolvido com o tema da sucessão. Mas, basicamente, aqui, se pudesse dar um resumo sobre o que é sucessão é feita enquanto todos estão vivos. Ou seja, né, tanto o sucessor quanto o sucedido está vivo. E quando a gente muda a tela aqui, indo para a nossa última parte aqui do vídeo, que é entender o que é herança, que é hoje dito aí pelas pessoas que trabalham na área jurídica, é o tema mais estudado na área jurídica nos tempos atuais. Aqui também a gente traz alguns conceitos sobre herança para que fique claro e possa fazer essa relação com a sucessão. Sempre deixando muito claro, sucessão e herança não são a mesma coisa. A herança pode ser definida como um emaranhado de bens, dentre os quais estão inclusos bens corpóreos e incorpóreos, dívidas, créditos, débitos, direitos e também obrigações do falecido, ou seja, compreende o ativo e o passivo, segundo Gonçalves 2010. E aqui já fica claro uma diferença básica entre sucessão e herança. A herança, ela se dá quando o sucedido já não está mais presente fisicamente, ou seja, ele já faleceu. Então, aqui já tem uma diferença muito clara entre sucessão e herança. E mostra aqui que a herança inclui as coisas boas e as coisas não tão boas também. Todas as obrigações, tudo que é ativo e é passivo, isso entra na questão da herança. Segundo Monteiro, 2003, com certeza, aí, como vimos dizendo, a herança é um dos termos jurídicos mais discutidos devido à sua complexidade e diversidade de interpretações possíveis. Porque realmente o universo desse tema da herança, e conversava com alguns especialistas jurídicos na área, ele é algo incrível. Quantas possibilidades, quantos casos possíveis existem de serem interpretados. Por isso a complexidade desse tema. E ao falar sobre o direito hereditário, faz necessário estabelecer uma relação direta com os cultos familiares e também com as tradições religiosas das antigas civilizações, pois elas eram realizadas pelos herdeiros. Rodrigues, 2003. E faço questão de trazer isso aqui porque a herança, muitas vezes, ela interfere diretamente nas relações familiares, porque justamente em função desses cultos, dessas tradições, em alguns casos, alguns dos herdeiros acabam tendo conflitos com outros herdeiros. Então é importante que isso fique muito claro, é importante que esse conceito do que é herança e do que é sucessão fique muito claro. Mas finalizando aqui, trazendo um resumo, sucessão, ela acontece ao longo de uma vida toda, ela acontece enquanto tanto o sucessor quanto o sucedido está vivo, ou seja, existe um planejamento, existe uma organização para isso. E a herança, ela passa a acontecer à medida que o proprietário, que o líder, que o sucedido não está mais presente fisicamente, que ele faleceu, e aí sim acontece um processo de herança, e esse é um processo legal, onde os herdeiros têm direitos sobre a propriedade da família. Então,
é importante que você tenha esse conhecimento da diferença entre as duas, porque muitas vezes é feita uma grande confusão aqui, e aí por isso que algumas coisas não vão para frente. Mas é importante que as duas, a herança ela vai acontecer, porque é um processo legal. E a sucessão ela só vai acontecer se houver um planejamento, se tiver uma organização. E esse é um tema, inclusive, de outros vídeos que estão aqui no canal, é tema de algumas entrevistas, algumas conversas que fizemos aqui no AgroMais também, entender sobre isso. O que é sucessão e o que é herança, para que você possa, a partir daqui, entender e poder, sim, avançar, seja aí com seus processos de sucessão, com seus processos de herança, ou com suas pesquisas, ou com seus trabalhos de consultoria, que você cada vez mais busque informações sobre esses dois temas, herança e sucessão. Esse foi o nosso propósito aqui, instigá-lo a pensar mais sobre esses temas. Obrigado a você que nos acompanha até aqui, que acompanhou mais esse vídeo. A gente pede sempre a gentileza que você possa compartilhar com mais pessoas que possam ter acesso a esses vídeos, a esse conteúdo que é produzido aqui, para que mais pessoas, para que, assim como você, sejam curiosos e queiram entender mais sobre agricultura, sobre agronegócio, em específico aqui, sobre o tema da sucessão familiar no agronegócio. E nosso agradecimento aos parceiros do Conecta Agro, da Rede 9 e da W Commerce. Obrigado por estar conosco, inscreva-se nas nossas redes sociais, faça sua inscrição também no nosso canal do YouTube para receber sempre as atualizações. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.